Aqui no Facebook aparece para mim que tem 3 pessoas assistindo. 6 agora. Se vocês estiverem me ouvindo bem, vocês podem, por favor, comentar aí embaixo, né, que vocês estão me ouvindo bem, só para eu saber, por favor. Infelizmente, a gente teve um problema técnico, mas a gente vai continuar, né? A EBD. Bom dia, agora sim estou ouvindo. Que bom. Bom dia, Bruna. Bom dia. Certo, tudo certo então. Então a gente vai começar fazendo uma pequena devocional, lendo o Salmo 1. O Salmo 1, né, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tendo feito essa leitura do Salmo, eu também gostaria de fazer uma oração para que Deus pudesse iluminar o nosso entendimento acerca do que Ele deseja falar conosco hoje. E eu já peço até desculpas por qualquer dificuldade, né, aqui, porque talvez pela transmissão, enfim, tem uma espécie, um atraso aqui, né, do meu lado. Eu não estou acostumada ainda com isso, então é possível que alguma coisa não ocorra tão bem assim, mas então vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, estamos prontos para ouvir, Deus, a sua voz, estamos ansiando, Deus, desejando ouvir a sua voz, para que o Senhor possa, através da sua palavra, nos corrigir, nos alertar, nos mostrar, Deus, cada vez mais a sua glória, nos mostrar cada vez mais, Deus, a face do Senhor, né, conhecer ainda mais o Senhor, que a gente possa, através desse conhecimento também, emitir, Deus, o caráter de Cristo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, que o Senhor nos perdoe, Deus, qualquer falha, Deus, que nós tenhamos já pecado, Deus, durante o dia, e que o Senhor nos ajude, Deus, nos fortaleça para conseguir aplicar, Deus, todas as lições aprendidas aqui durante essa aula, para que a gente possa ter justamente o caráter completo do Senhor em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Primeiro, para quem não me conhece, é possível que talvez alguém não conheça o meu nome, né? Me chamo Diana, estou sendo membro aqui, né, há pouco tempo. E hoje a gente vai falar sobre uma das lições da revista aí do Luz do Coração, chamada Prazer, a lição sobre prazer, que é a lição de número 6. Eu acredito que, em relação às perguntas, vocês possam fazer depois, se alguém tiver alguma dúvida, ou vocês possam fazer ao longo da transmissão, e depois a gente vai ler, né? Depois a gente vai ter um tempo para responder. Mas peço que, se vocês tiverem revista, vocês podem até me acompanhar, mas se não tiverem, não tem tanto problema assim também. A gente, então, vai falar hoje sobre prazer, né, como um ídolo do coração. Essa lição sobre o prazer, ela é baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. E a gente vai fazer a leitura desse texto daqui a pouco, mas antes de fazer a leitura, é preciso que a gente entenda primeiro o objetivo central
principal do livro de Eclesiastes. E esse objetivo ele se encontra em uma pergunta que o autor faz no capítulo 1, versículo 3. E essa pergunta norteia todo o livro de Eclesiastes, assim como também vai nortear a própria questão da nossa lição de hoje. Se o Johnny puder colocar o primeiro slide, que talvez apareça para vocês, aqui na lateral. O primeiro slide, ele tem a pergunta principal de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, que é a seguinte: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Essa é a pergunta que o autor de Eclesiastes se faz. Qual é o proveito, qual é a vantagem que o homem tem por trabalhar debaixo do sol, por sofrer nesse mundo que a gente sabe que a gente sofre? Qual é a vantagem que nós temos? Enfim, talvez até mesmo qual é o nosso propósito na vida, A gente pode fazer esse paralelo, que essa pergunta também tem a ver com o propósito. Qual é o sentido que nós temos, na vida diante de tanto sofrimento, de tanto trabalho que nós temos? E aí, até Jerônimo, um dos pais da igreja, isso se encontra na lição, ele disse, no século IV, que o propósito de Eclesiastes, já respondendo, de certa forma, a essa pergunta, é apresentar a total vaidade de todo o prazer debaixo do sol. Então, já até adiantando, uma parte da conclusão da lição, é que a vaidade, o prazer é vaidade, Isso aí não é uma novidade exatamente. Quem conhece o livro de Eclesiastes sabe que tudo é vaidade. Mas o Jerônimo, um dos pais da igreja, disse isso no século IV, é importante ressaltar. No capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, a gente tem, então, o início da tentativa de resposta a essa pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? A gente tem o início dessa resposta, E ele tenta, por exemplo, no capítulo 1, responder a isso dizendo sobre o conhecimento e sobre a sabedoria, Será que o conhecimento e a sabedoria são o nosso proveito que nós temos debaixo do sol? E claramente depois ele vai concluir que não, que isso é correr atrás do vento, que isso não é importante. Mas no capítulo 2, ele vai justamente falar sobre os prazeres. E ele vai dar uma série de prazeres que ele, como estratégia, o autor de Eclesiastes, Salomão, ele, como uma estratégia até talvez um pouco cientista, entre aspas, ele tentou provar, na prática, o que realmente tem proveito debaixo do sol, Ele tentou fazer isso na prática. Então, ele, para encontrar o que a gente chama aqui, no caso, o sentido da vida, o propósito da vida, ele foi ao extremo daquela coisa que ele supôs que pudesse ser o sentido da vida. Ele foi ao extremo dela para poder provar que, no extremo, ela ainda é inútil, Então, no capítulo 1, ele provou que, no extremo, o conhecimento e a sabedoria, o maior conhecimento e sabedoria que ele pudesse adquirir na Terra, ele adquiriu, e ele provou que isso ainda era inútil. E no capítulo 2, como a gente vai ler, ele provou de vários prazeres, alguns que poderiam ser ilícitos, e pecaminosos, outros cotidianos e corriqueiros, mas ele provou desse prazer ao extremo e simplesmente concluiu que também é correr atrás do vento. Então, essa é a estratégia do autor de Eclesiastes, é ir ao extremo para poder provar algum ponto, E o ponto dele é provar que as coisas são vaidade. Mas, enfim, primeiro também é importante a gente lembrar que a gente está falando de ídolos do coração. A gente não está falando de coisas que são normais e boas na nossa vida, que podem ser. A gente também não está falando de pecados pontuais que nós temos, nós estamos falando de ídolo do coração. Então, a lição aqui sobre prazer não é uma defesa, um ataque contra todo e qualquer prazer, na verdade, um ataque do prazer em relação a ele ser o nosso ídolo do coração, pela possibilidade dele ser o ídolo do nosso coração. Porque a gente sabe que nós temos a incrível capacidade de tornar uma coisa boa uma coisa ruim, Então, é importante fazer essa distinção.
O ser o ídolo do coração, também é importante a gente frisar que um ídolo do coração é colocar toda a nossa energia, viver em torno daquilo ali, é colocar toda a nossa energia e esforço em torno daquela coisa em si, né? E sem visar nenhum tipo de propósito além daquilo, certo? Isso também é importante da gente frisar. Então, a gente vai fazer a leitura do texto de Eclesiastes, capítulo 2, de 1 ao 11, que está nos slides, né, do slide 2 ao slide 6, se o Johnny puder colocar. Então, a leitura de Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 1 a 11, é a seguinte: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, a conclusão a gente tem no versículo 11, que é justamente de que depois ele enumerou vários prazeres que ele buscou ao longo da vida, né? Ele buscou prazer na bebida, ele buscou prazer nos empreendimentos, nas riquezas, na cultura, na arte, nas experiências sexuais, na sabedoria, no conhecimento, no consumismo. Ele buscou os diversos tipos de prazeres que, se você repara bem, não são prazeres que são ilícitos, né? Todos eles não são assim, ilícitos necessariamente, são corriqueiros, são coisas normais do dia a dia. Trabalhar é uma coisa normal do nosso dia a dia, né? Assistir o entretenimento é uma coisa normal do nosso dia a dia. Ter posses, ter bens também é uma coisa normal. Mas ele consumiu de todo tipo de prazer, tudo ao extremo, e no final ele concluiu que aquilo ali era correr atrás do vento, aquilo ali não havia nenhum proveito debaixo do sol. Ou seja, não fazia sentido para ele. Todo mundo sabe, a gente sabe o que é prazer, né? É difícil uma pessoa não saber o que é um prazer, né? Então, todos nós sabemos o que é o prazer. E o prazer, ele envolve desejo, ele envolve busca. É justamente essa busca que é importante a gente frisar em relação ao prazer. É claro que todos nós, como seres humanos, é normal a gente buscar sempre o que nos dá prazer e rejeitar o que nos faz mal, né? Isso é normal, isso é natural. Como eu disse, aqui a gente não está falando de prazer em si, nós estamos falando do prazer como um ídolo do coração. O problema é a nossa capacidade incrível, que eu já mencionei, que é a capacidade pecadora de prejudicar todas as coisas boas que nós temos. Então, a gente tem a capacidade de subverter o prazer, a capacidade de buscar uma coisa que é boa, que é prazerosa, e rejeitar uma coisa que é ruim, e subverter isso, né, mudando até mesmo os critérios do que é bom e do que é mal, e até mesmo exagerando quando não deve ser exagerado. Então, Salomão ele quis buscar no prazer o sentido e o propósito da vida,
mas esse prazer, tanto porque, como eu já falei, podem ser até coisas ilícitas, né? A gente sabe que existem prazeres pecaminosos, e esse não é necessariamente o ponto da lição, porque prazeres pecaminosos são óbvios que são pecados, né? E são óbvios que devem ser rejeitados. A questão é a sutileza do que o prazer pode causar no nosso coração e pode nos enganar, fazendo com que ele seja um ídolo e nos atrapalhe, nos disperse das coisas que realmente importam. Buscar o prazer só pelo prazer é também traduzido, né, pode ser definido como a palavra hedonismo. Hedonismo é justamente a busca do prazer pelo prazer. E é esse o problema, né, isso que faz ser um ídolo do coração. E aí a gente pode se perguntar, né, eu como cristão, eu como cristã, será que eu posso não ter prazeres pecaminosos como pessoas do mundo têm? Só um minuto. Eu posso não ter prazeres pecaminosos como pessoas do mundo têm, né? Eu posso não beber até cair, eu posso não usar drogas, eu posso não ter outros tipos de experiências mundanas, mas será que a gente não pode correr o risco de ter o prazer como um ídolo do coração mesmo assim? De que forma? Existem várias outras formas que a gente pode acabar adotando o prazer como um ídolo. Por exemplo, quando ele se torna uma fuga da nossa realidade, né? Quando ele se torna uma fuga da nossa realidade com coisas que Deus talvez queira nos ensinar, com coisas que talvez Deus queira mostrar para a gente foge da realidade. Por exemplo, quantas vezes talvez você tenha evitado um problema na sua vida assistindo uma série, né? Eu acho que muitas vezes. Quantas vezes você evitou uma situação, uma coisa que você não queria pensar assistindo um filme, né? Quantas vezes você não compensou frustrações e problemas com comida, né? Comendo, ou até mesmo dormindo muito, né? Será que a gente não acorda pensando no prazer? Será que a gente não dorme pensando no prazer? Será que a gente não pensa assim, se o dia não foi prazeroso, ele não valeu a pena? Né? Será que a gente não tem esses questionamentos dentro de nós? Ou até mesmo, talvez o seu dia não tenha tido nenhum prazer e você tenha reclamado muito porque ele não teve nenhum tipo de prazer, né? Porque não teve nenhum tipo de entretenimento, porque não teve nenhum tipo de alegria. E você reclama talvez da sua rotina, por ser uma rotina muito pesada, por ser uma rotina muito difícil e não ter nenhum tipo de escape. Será que isso não pode ser um indício, né, de que a gente talvez viva em torno do prazer e não das coisas que são realmente importantes? Isso são perguntas para reflexão, né? É claro que nós podemos ter prazer na vida, novamente frisando isso. É claro que a gente pode querer descansar depois de um dia cansativo assistindo um filme. A questão é se o nosso dia, nossa vida gira em torno do prazer, né? E importante, né, falar sobre isso, uma outra forma importante da gente tentar identificar se a nossa vida gira em torno do prazer é pelas consequências que ter o prazer como um ídolo pode trazer na nossa vida. Que consequências são essas? Por exemplo, a gente pode por ter o prazer como um ídolo, a gente pode acabar sendo viciado, né, no prazer, preguiçoso e procrastinador. Talvez você pense, poxa, eu sou preguiçoso, sou procrastinador, será que eu tenho prazer como ídolo? Talvez, né? Talvez, é uma possibilidade. Porque as pessoas que têm prazer como ídolo, elas não veem sentido, talvez, em situações, em coisas mais pesadas, né? Em trabalhos mais árduos. Ela tem dificuldade de se debruçar por muito tempo numa coisa difícil. E ela acaba sendo preguiçosa, acaba sendo procrastinadora. E isso é uma consequência de ter o prazer como o ídolo do coração. Além disso, uma outra consequência é ser fraco para resolver problemas e confrontos. Uma pessoa que também tem o prazer como um ídolo no coração, ela se torna fraca de resolver problemas. Justamente porque o problema e o confronto exige uma atenção, né? Exige um foco, exige um esforço. Que uma pessoa que está viciada em prazer, que tem o prazer como ídolo, não consegue, né, ficar presa nisso, não consegue se debruçar nisso. Além disso, a gente se torna fraco em disciplina e em diligência.
né? A gente também, pelo mesmo motivo, a gente se torna fraco em ter uma disciplina, em ter uma diligência. Porque se eu tenho prazer como foco da minha vida, eu não vou querer, de repente, acordar cedo para poder ter uma rotina saudável, de repente fazer exercício, de repente ter um bom café da manhã saudável, né? Eu não vou querer planejar coisas importantes para a minha vida, como uma devocional, né? Como um estudo bíblico, porque o prazer é o meu guia. Se o prazer é meu guia, eu não vou querer sentar para estudar, fazer um estudo bíblico, entende? Outra coisa, o prazer como ídolo faz a gente também fraco em lutar contra o pecado. Justamente pelo mesmo motivo, a gente se torna cada vez mais fraco, na verdade. A gente se torna cada vez uma pessoa sem força de vontade, sem esforço. E a gente não tem mais ânimo, né? Não tem mais força para lutar contra o pecado. Talvez vocês possam se sentir desse jeito, não necessariamente porque você esteja passando por uma provação, mas porque você acostumou o seu corpo a ter somente prazer. Né? E esse prazer, como eu disse, pode ser prazeres corriqueiros, né? Como entretenimento, como séries, filmes, como uma boa comida, como um bom momento, conversar com uma pessoa que você gosta, né? Evitando todo tipo de dificuldade, de problema, de coisas ruins, né, na vida. Uma outra consequência é também falta de domínio próprio. Né? Dentre tantas outras, além disso, né, de todas as que eu já falei, falta de domínio próprio também é uma característica de quem tem o prazer como ídolo no coração. Porque, pelos mesmos motivos, uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que sabe até onde ir com prazer e sabe até onde não ir. Né? Ela conhece os limites. Quem tem o prazer como ídolo não conhece os limites. Não fala assim, vou assistir um episódio aqui da série, né? Só um episódio e depois vou dormir. Aí quando vejo, já assistiu 5, né? 6 episódios, já virou a madrugada, acordou no dia seguinte que tinha que ir para EBD e não foi, porque ficou preso no prazer, né? Um outro exemplo é que também quem é viciado em prazer, né, quem tem o prazer como ídolo, não tem o senso de responsabilidade e de amadurecimento para as coisas que são importantes na vida. E eu que botei como exemplo coisas importantes na vida: família, igreja e Deus. Né? A pessoa que é viciada em prazer, de repente, não tem paciência em ficar perto de um parente que você não gosta. Não tem paciência de lidar com uma questão ruim de um familiar, porque você não quer lidar com aquilo, não quer ter um confronto, não quer ter briga. Né? Ou até mesmo não tem paciência com a igreja. Se a igreja não estiver fornecendo coisas que te deem prazer, né, então você também não vai à igreja, ou então diminui a sua frequência na igreja, ou então reclama das coisas da igreja, ou até mesmo Deus. Né? Se Deus não está te fornecendo coisas que te dão prazer na sua vida, você também rejeita Deus. Então, ser viciado em prazer faz com que você também ignore, né, rejeite coisas importantes que são da nossa vida, que é a família, a igreja e Deus. Além disso, o prazer também faz a gente atrofiar em muitas questões pessoais, profissionais, relacionais, porque a vida ela é difícil, né? A vida ela tem desafios, ela tem problemas. A gente tem sofrimento na nossa vida. Não é à toa que o autor do livro de Eclesiastes fala que proveito tem na minha vida, né, debaixo do sol, depois de todo o cansaço que eu tenho, depois de que eu trabalho debaixo do sol, qual é a vantagem que eu tiro disso? Essa é a pergunta dele. Porque ele sabe que a vida é ruim, porque a vida é difícil, né, em um certo nível. Então, ser viciado em prazer faz com que a gente não busque outras coisas importantes na nossa vida, além de igreja, família e Deus, outras coisas também importantes como profissionais, até mesmo, né? Por causa disso, porque a gente está tão acostumado com prazer, com uma coisa fácil, né? Com acesso fácil ao prazer, com acesso fácil ao entretenimento, que a gente não quer coisas difíceis. Então, assim, todos esses exemplos, né, que eu dei são exemplos de consequências de uma vida focada no prazer. É possível que você tenha uma dessas consequências e a causa não seja necessariamente o prazer. É o prazer como ídolo. É possível, né? E é possível que você também cometa exemplos que eu dei de forma isolada, e isso também não signifique um ídolo do coração.
Isso também é possível. Mas aqui eu dei exemplos para que a gente possa refletir e pensar quais são as consequências de ter um ídolo no coração, como o prazer, que não são boas, e que mesmo que você não tenha, você tem todos os motivos para afastar isso do seu coração. Então, continuando, o hedonismo, como eu já mencionei, que é o prazer pelo prazer, ele não é a felicidade que a gente procura nas nossas vidas, né? A pergunta também do Salomão, né, do que proveito tenho eu, né, debaixo do sol, também uma pergunta pela felicidade. E o hedonismo não traz felicidade. As pessoas elas cometem um erro de acreditar que felicidade é a soma de prazeres, né? É uma soma dos prazeres que você tem no seu dia. E isso não é felicidade. Na verdade, isso é buscar em um poço sem fundo. É correr contra o vento. É inútil. É vaidade. O problema, então, dessa busca constante pelo prazer, além das consequências pessoais que eu já mencionei, também tem consequências sociais, digamos assim. Tem consequências gerais para outras pessoas com quem você convive. E aí eu gostaria que fosse aberto no slide 7, onde a gente tem um texto bíblico de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 ao 3, onde aparecem as consequências de se ter uma vida no prazer, focada no prazer, não somente consequências para a sua própria vida, mas consequências para a vida dos outros. E diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ou seja, né? Aqui nesses versículos mostra justamente uma consequência mais ampla de ter a vida focada nos prazeres. A consequência mais ampla é justamente morte, inveja, guerra, luta, né? Porque a busca pelo prazer, ela envolve a cobiça. E a gente cobiça justamente aquilo que a gente não tem. E cobiçar o que não tem pode fazer com que a gente acabe brigando com outras pessoas, né? Pode fazer com que a gente acabe criando guerras desnecessárias, justamente por causa dessa busca pelo prazer. Então, a busca pelo prazer como um ídolo é quando a gente cobiça sempre o que a gente não tem. E a gente nunca fica satisfeito com o que a gente tem, né? Isso é o prazer como ídolo. E aí, isso traz um problema, como eu falei, pessoal, e um problema também geral para outras pessoas, né? Quando em Eclesiastes Salomão se pergunta novamente, né, qual é o ganho que nós temos por trabalhar debaixo do sol, né? Como se ele se perguntasse qual é a vantagem que eu tenho por sofrer nesse mundo, por ter dias cansativos de trabalho, por ter uma rotina que eu não gosto, ou que talvez eu goste, mas que eu esteja cansado dela, né? E qual é a vantagem que eu tenho por isso? E esse tipo de pergunta é uma pergunta interessante. Será que a gente merece alguma vantagem por sofrer no mundo? Né? Por que será que ele se fez essa pergunta? Será que a gente tem algum tipo de vantagem nisso? Com certeza a gente não merece uma vantagem por sofrer no mundo. Mas a gente pode pensar essa pergunta de outra forma. Será que Deus não é misericordioso e bondoso, né, o suficiente, que providencia para nós algum meio de descanso, algum meio de refrigério por termos dias maus? Né? Se a gente inverter essa pergunta, a gente entende que a pergunta ela pode não ser tão egoísta assim, tão focada no seu próprio prazer ou no meu próprio prazer, mas ser focada no que Deus providencia para nós. Né? Qual é o limite que Deus providencia para nós de refrigério, de descanso, de prazer, de alegria? Então isso significa que existe uma busca pelo prazer que é boa. Existe uma busca pelo prazer que é legítima. E é isso que a gente vai falar agora. Até aqui a gente falou, na verdade, dos problemas, né, como identificar o ídolo do coração, que é o prazer, e dos problemas que ter esse ídolo do coração faz nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão próximas de nós. Agora a gente vai começar a pensar na solução, né, porque o prazer é uma coisa que é impossível da gente tirar das nossas vidas. E também não é para ser tirado, né? Como eu já falei, o prazer faz parte de nós. Ter prazer faz parte da nossa constituição humana, isso é normal.
mas a gente precisa ter um prazer guiado por Deus. A gente precisa ter esse prazer guiado, organizado, equilibrado, digamos assim, né, por Deus. Então, a segunda parte da lição é justamente a solução, que é o prazer em Deus. Então, assim, a gente pode não ter o prazer como ídolo, mas, na verdade, a gente luta constantemente contra isso todo momento, porque a todo momento você tem fácil acesso ao entretenimento. Se você quiser esquecer todos os problemas e compromissos do seu dia e ligar o seu celular e ficar ali assistindo o YouTube para sempre, você pode, né? E você fica ali o dia inteiro fazendo isso e você não faz nada de útil, você não faz mais nada de importante. Só fica vendo coisas que não edificam, por exemplo. Isso é possível, né? A gente tem essa possibilidade hoje em dia, mais do que antigamente. Então, a gente lida contra isso o tempo todo. E não é à toa que muitas igrejas evangélicas, inclusive, elas fazem esse tipo de slogan, né? Para chamar as pessoas. Pare de sofrer, né? Venha aqui conosco, participe dos nossos cultos e pare de sofrer. Como se Deus quisesse fazer a gente parar de sofrer. Né? Que tipo de slogan é esse? É um tipo de slogan que faz com que você chame a pessoa pela vida fácil, pela vida prazerosa, pela vida sem obstáculos, sem desafios. E não é isso que Deus quer da gente. Esse não é o prazer em Deus, que é importante, que é certo, que é correto. Então, como a gente pode ter, então, um prazer de forma correta, que é um prazer legítimo diante de Deus? Eu separei aqui uns 5 versículos, só para a gente ter uma noção de tipos de prazeres, e aqui até mesmo eu uso como sinônimo a alegria, né? Porque o próprio autor de Eclesiastes também falou sobre a alegria, para poder ter como sinônimo relacionando ao prazer. E aí os versículos, eles estão a partir do slide 8, é o primeiro versículo, que diz assim: anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Salmos 119, versículos 174. Esse versículo justamente fala pelo anseio, pelo desejo, pela busca, né? Pela salvação do Senhor. Ter desejo e anseio pela salvação do Senhor é ter prazer, é ter anseio pela santificação nas nossas vidas, é ter anseio pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, pelo caráter de Cristo formado em nós. E ter prazer na lei do Senhor. A Bíblia tem diversos versículos que nos alertam sobre ter prazer na lei de Deus. Será que a gente tem tido prazer na lei? Será que o nosso prazer não tem sido gasto com coisas inúteis? Enquanto ele poderia ser gasto, né, ser criado, justamente tendo prazer na lei do Senhor, tendo prazer na Bíblia, na leitura bíblica. A gente sabe que a leitura bíblica, muitas vezes, ela pode não ser prazerosa de início, mas a gente sabe que o melhor prazer, que é o prazer em Deus, na verdade, ele não é fácil, ele não é de fácil acesso, digamos assim, né? É claro que a gente tem um acesso que a gente não tinha antes, mas ele precisa ser, de alguma forma, buscado. Um outro versículo que a gente tem, que é do slide 9, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Esse outro versículo fala sobre como a alegria que nós devemos ter, orando, em gratidão pelo que nós temos, né? Porque essa é a vontade de Deus para nós, que a gente fique alegre, que a gente fique alegre em constante oração e em gratidão. Não é uma alegria pela alegria, não é um prazer pelo prazer, e nem muito menos um prazer somente vendo um vídeo do YouTube, mas é um prazer, né, justamente em constante oração e em constante gratidão. O terceiro versículo está em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 18, e está no slide 10, que é o próximo. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui o versículo fala sobre alegria, mas a gente está falando sobre alegria, né? Sobre prazer em Deus. E o prazer em Deus envolve alegria em Deus.
quanto mais a gente tiver alegria no Senhor, talvez menos a gente tenha prazer nas coisas que são inúteis, nas coisas que são vãs. E o inverso também pode ser verdadeiro, né? Quanto mais a gente tiver alegria nas coisas que são inúteis e nas coisas que são vãs, talvez menos a gente tenha alegria nas coisas do Senhor, né? Então, aqui, o versículo fala justamente sobre se alegrar, mesmo que dê tudo errado, mesmo que você não tenha mais dinheiro, mesmo que você talvez não tenha mais família, mesmo que você talvez não tenha mais amigos. É claro que imaginar essa situação é desastrosa e trágica para todos nós. E é uma situação que eu não gostaria que ninguém vivesse. Mas se por acaso algum de nós, que nós estamos sujeitos a isso, vivermos, passarmos por isso, será que mesmo assim você ainda se alegra no Senhor? Então essa alegria, esse prazer, é um prazer em Deus, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à falta, né? E isso é muito importante. Um outro tipo de prazer em Deus está no versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 15, né? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, e no slide 11, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Esse versículo também fala sobre alegria, mas essa alegria também está relacionada ao prazer. Será que eu tenho prazer em ver o meu irmão feliz, em ver o meu irmão bem, ou então ver o meu irmão passando por uma luta e glorificando a Deus por isso, ou então ver meu irmão conquistando coisas que antes ele não tinha? Será que eu fico feliz vendo isso, ou será que eu fico triste? Será que eu tenho inveja? Será que eu me sinto mal porque o meu irmão tem e eu não tenho? Né? Então, esse tipo de prazer em Deus, que também é se alegrar com o que o próximo se alegra, próximo não, com o que o nosso irmão se alegra, isso também é importante, né? Isso também é um tipo de prazer em Deus. Um outro tipo de prazer em Deus é a carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que é o 5º versículo, que está no slide 12, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, aqui ele sente prazer, né? Paulo diz que ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Ele sente prazer em todo tipo de problema que vem porque ele segue a Cristo. Será que a gente também tem esse tipo de prazer nos nossos problemas, porque nós seguimos a Cristo? Seja os problemas de perseguição, porque somos cristãos e porque o mundo não nos aceita, seja os problemas também que vêm das adversidades, mas que vêm de adversidades que podem nos ensinar. Será que nós temos alegria em meio a essas adversidades? E essa alegria não exclui a tristeza. Isso que é muito importante a gente pensar. Esse prazer nas provações, esse prazer nas necessidades, prazer na perseguição, né? Tudo isso a gente vê o quê? Que o prazer e a alegria do crente, né, do cristão, em Deus, não exclui problemas, não exclui necessidade, não exclui a falta, não exclui o sofrimento, não exclui problemas, enfim, em geral, não exclui nada disso, né? A gente pode ter alegria mesmo tendo essas coisas ao mesmo tempo, e isso é a melhor alegria que nós podemos ter. Isso é uma alegria muito mais elevada, né? É um prazer muito mais elevado do que simplesmente assistir um filme. É um prazer que nos eleva e que nos mostra como Cristo, Ele é Rei sobre todas as coisas, de como nós devemos a nossa vida para Ele e de como nós pertencemos a uma coisa muito maior do que nós mesmos, que é o plano de Deus para salvar a humanidade, sabe? Então isso é um prazer muito mais elevado do que qualquer prazer que a gente tenha nas nossas vidas. E, enfim, esse foi o último versículo, né, que eu mencionei. Claro que a gente tem diversos outros versículos e outras questões sobre o prazer, né, mas o tempo precisa ser mais objetivo. Então, uma outra questão, né, sobre isso. Então, assim, o prazer, né, esses exemplos que eu dei de prazer e de alegria, eles são prazeres e alegrias legítimos, né, que estão no correto trilho da vontade de Deus. E aí eu queria que fosse aberto também no slide 13,
No slide 13, a gente tem ali a pergunta, né, do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem, né, o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, ter alegria nele, ter prazer nele. E da mesma forma, por incrível que pareça, a pergunta do catecismo parece muito com a pergunta que Salomão faz, que a gente já falou, né? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ou seja, qual é o propósito do homem? Qual é o sentido da vida do homem? Qual é o propósito das nossas vidas? E a resposta de Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, é a seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Ou seja, de um lado a gente tem um catecismo falando que a gente deve glorificar a Deus e ter prazer nele, e do outro lado a gente tem Salomão falando: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso sentido, né? E isso é o que nos dá alegria, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer em Deus. E isso é o que cura também, que resolve o problema do ídolo do coração, ter o prazer como ídolo do nosso coração. Porque aí o ídolo não vai ser o prazer, na verdade vai ser o próprio Deus, né? Vai ser prazer em Deus. Ele vai ser o nosso rei, ele vai ser o nosso Deus. E mais ainda, né, Paulo também diz em Filipenses capítulo 4, versículos do 11 ao 13, no próximo slide, no slide 14, ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu tenho prazer não somente na falta, na perseguição, mas eu também tenho prazer quando eu tenho abundância. Eu tenho prazer em Deus também quando eu tenho abundância. Então é importante ter esse equilíbrio. Eu tenho prazer em Deus tanto em meio aos problemas, em meio ao sofrimento, mas eu também devo ter prazer em Deus em meio às alegrias, em meio à minha vida, se a minha vida estiver tranquila, se a minha vida financeira estiver tranquila, se a minha vida familiar estiver tranquila. Então, nos dois extremos, eu preciso sempre ter o prazer em Deus. Então, como eu já falei, né, antes, o problema não são prazeres do nosso dia a dia, que são corriqueiros, cotidianos em si, né? O problema é fazer deles o centro da nossa vida, o centro do nosso dia. E esse é o problema. E isso gera imensas consequências negativas, pessoais e sociais, como eu já mencionei. E a forma da gente resolver isso em nosso coração, né, até mesmo nos proteger disso, se você não tiver o prazer como ídolo, é ter o prazer em Deus. E nós temos o prazer em Deus com todos esses exemplos nos versículos que eu dei: prazer na lei do Senhor, prazer na dificuldade, prazer na abundância, prazer até mesmo vendo o seu irmão tendo prazer, né, tendo alegria. Dessa forma a gente cura, né? A gente resolve esse problema no nosso coração e faz a gente se blindar também em relação a qualquer problema, qualquer pecado que possa vir disso. E só um adendo, né, sobre isso. John Piper, ele tem um livro pequeno, eu até tenho esse livro, se alguém quiser emprestado pode me pedir, né, depois de fevereiro, que é um livro chamado Plena Satisfação em Deus. E tem como subtítulo Deus glorificado e a alma satisfeita. E esse subtítulo, Deus glorificado e a alma satisfeita, lembra bastante o catecismo, a resposta do catecismo de Westminster, né? Justamente que Deus quer glorificar a Deus e gozá-lo nele. Então, esse é o subtítulo do livro. E esse livro fala sobre o conceito de prazer cristão. E, na verdade, ele usa a expressão em inglês que é traduzida por hedonismo cristão, né? É você ter prazer em Deus. E o John Piper justamente fala sobre isso. E ele tem algumas citações importantes no livro dele que eu gostaria de falar aqui com vocês, porque eu achei elas interessantes, que está no slide 15. A primeira citação é de C.S. Lewis, né, que afirma:
É um dever cristão, como você sabe, que todos sejam tão felizes quanto possível, né? Que todos tenham tanta felicidade quanto possível. A gente já viu que a felicidade não é a soma dos prazeres, principalmente os prazeres vãos, né? Mas a felicidade, ela pode ser estar muito mais ligada ao prazer em Deus, em todas essas situações que eu já mencionei antes, do que aos prazeres vãos. Uma outra frase importante também de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nem sempre foi cristão, né? Ele se converteu. Antes disso, ele teve uma vida de depravação, né? E aí ele experimentou de vários outros prazeres, né? Que não convém a um cristão, mas ele se converteu. E ele diz o seguinte: quão suave se tornou, de repente, para mim, a privação das falsas delícias. Eu, que tanto temia perdê-las, senti prazer agora em abandoná-las. Tu, ó verdadeira e suprema suavidade, as afastavas de mim. Afastavas e entravas em lugar delas, mais doce do que qualquer prazer. Ou seja, ele está falando aqui de prazeres ilícitos, mas a gente também pode pensar nos prazeres, né, corriqueiros, que podem ser ídolos do coração, que pode ser um ídolo do coração. Ele sempre temeu ter a privação dessas delícias, né, desses prazeres. Mas então ele entendeu que a privação dessas falsas delícias, né, desses falsos prazeres, era muito melhor, né, muito mais alegre, muito mais importante do que participar dessas falsas delícias. E ele também diz que o prazer por Deus entrou no lugar disso. E isso é muito importante. É uma forma de fazer com que esses falsos prazeres sejam afastados da nossa vida. É trazer o prazer em Deus, substituindo, né, digamos assim, né, mudando o foco das nossas vidas. Uma outra citação importante também está no slide 16, que é uma citação de Jonathan Edwards, que ele escreveu no livro dele, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, em 1755, ele escreveu esse livro, e também está no livro do John Piper, que diz assim: Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela. Quando os que a veem regozijam-se, Deus é mais glorificado do que se ela for somente contemplada. Sua glória é então completamente recebida pela alma, e também pelo entendimento e pelo coração. Deus criou o mundo para que ele pudesse comunicar a sua glória à criatura, e para que esta possa ser recebida pela mente e pelo coração. Aquele que afirma a sua ideia da glória de Deus não glorifica tanto a Deus quanto aquele que, além disso, também declara o seu prazer nela. Ou seja, glorificar a Deus e ter prazer nele. E a gente glorifica ainda mais a Deus quando nós temos prazer nele, né? Então, toda essa lição, ela tá relacionada, ela está ligada justamente a esses pontos, né? O catecismo, a resposta do catecismo, a resposta de Salomão, a frase de C.S. Lewis, a frase de Santo Agostinho e a frase de Jonathan Edwards, que é justamente, tudo pode ser resumido, a glorificar a Deus, e a glorificar a Deus mais ainda tendo prazer nele. Então, é ter prazer em Deus, para que a gente possa nos blindar dos prazeres que são falsos, dos prazeres que são vãos, né? Dos prazeres que são inúteis em nossas vidas e que não nos edificam tanto quanto o prazer em Deus, que é o prazer mais elevado de todos. Então, só para concluir, o errado não é buscarmos prazer, porque, como eu falei, isso faz parte da natureza humana, mas é ter no prazer a nossa busca diária. É que se você não tiver prazer, nossa, o seu dia foi horrível, né? Esse é o problema, né? Achando que isso é o suficiente para nós e fazendo disso o nosso propósito de vida. O certo é converter, né, esse nosso instinto natural pelo prazer e redimi-lo de alguma forma, né? Tornar ele para Deus, né? Tornar ele de forma intencional e com esforço, né? Ao propósito divino, que é glorificar a Deus e se alegrar nele, para que ele seja ainda mais glorificado. Então, essa é a nossa conclusão da lição sobre o prazer. Eu não sei se a gente ainda tem um período para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Tem? Ok, deixa eu ver aqui.
ou até algum comentário, né? Deixa eu ver aqui. Falar do prazer, mesmo lícito, como uma fuga de problemas foi uma ótima análise. Justamente porque nós, como cristãos, a gente tem a tendência de colocar as coisas em opostos, né? Uma coisa é um pecado, outra coisa somos o que nós fazemos, que é santo, mas realmente nós temos coisas que são lícitas e que podem ser deturpadas, né? Pergunta: de forma prática, como podemos desenvolver o prazer em Deus? Eu acredito que de forma prática, assim, como desenvolver o prazer em Deus é uma coisa que envolve disciplina, envolve esforço. Eu acho que a gente pode, por exemplo, justamente parar para pensar, para refletir nas coisas que você tem na sua vida, em primeiro lugar, e agradecer por tudo isso, né? Ser grato. Eu acho que, em segundo lugar, você pode começar a pensar como você era antes sem Deus, né? Como você é hoje, agora, a diferença que isso tem na sua vida, né? E justamente o meu marido falou aqui, soprou uma dica para mim, que é a questão do hábito, que é justamente a questão da disciplina. Eu acho que eu não falei disso porque isso é uma coisa que eu acho que é um outro nível sobre essa questão do prazer, né? Que é a questão justamente prática, envolve disciplina, né? Você justamente todos os dias acordar e pensar, o que eu posso fazer hoje para ter prazer em Deus? E aí você fazer uma leitura bíblica e tentando encontrar naquilo algo que te dê prazer, né? No sentido de justamente pensar nas coisas boas que Deus fez na sua vida, ou então pensar nos mandamentos de Deus e como que isso é importante, como isso faz parte de um propósito geral. Uma outra coisa que eu acho que seria de uma forma prática é treinar o seu coração a achar bom o que Deus acha bom. Né? É treinar o seu coração a isso. Talvez a gente pense coisas diferentes do que Deus pensa, né? Talvez para Deus é muito importante a questão do perdão, por exemplo, né? De perdoar uns aos outros. Para a gente talvez negligencie isso, né? Não pense nisso ao longo do dia a dia, mas em valorizar o que Deus valoriza, né? Achar importante o que Deus acha importante, bom o que Deus acha bom, também é uma forma de guiar o nosso prazer, né? No nosso dia a dia. Mas eu sei que isso também é uma coisa difícil, né? Isso não é uma coisa muito natural, não é espontâneo nosso, é esforço. Sobre o significado da expressão vaidade, como você resume o sentido da palavra vaidade diante de toda a sua exposição? Eu acho que o sentido da vaidade é justamente assim, quando a gente fala de vaidade, né, nesse contexto do livro de Eclesiastes, é justamente de uma coisa vã, né, de uma coisa que passa, que é passageira. Ter prazer em coisas que são inúteis, como o exemplo que eu dei, né, ter uma vida centrada nesses prazeres inúteis, isso é passageiro, né, isso passa, isso vai embora, isso não é eterno. O que é eterno é o prazer em Deus, né, o que é eterno é você ter prazer, né, ter a sua vida focada nas coisas que também são eternas. Então, para mim, vaidade é nessa ideia de uma coisa vã, de uma coisa passageira. Uma coisa que talvez até mesmo possa ser nesse sentido de vaidade, no sentido de egoísmo também. Uma coisa de uma forma de você acariciar o seu próprio ego, né? Eu estou feliz, eu estou bem, então eu faço isso porque isso me faz bem, então eu estou bem comigo mesma, e você somente se alimenta o seu próprio ego, na verdade, né? Alimenta a sua própria carne e não alimenta o espírito. Não sei se eu respondi, pastor Nilson. Provavelmente você responderia melhor do que eu, mas tudo bem. Quais os impactos do hedonismo no casamento e na evangelização? Que coisa, né? Tão específica, casamento e evangelização, né? Enfim, ok. Sem julgamento, né? No casamento, impactos do hedonismo no casamento, eu acho que como em qualquer relacionamento, o problema do hedonismo é justamente você valorizar o que você acha importante, né? Você valorizar o que você pensa e não o que o outro pensa, por exemplo, né? Ou então, quando você, justamente nessa questão toda que eu falei, eu acho que talvez você queira dizer mais em relação ao entretenimento, talvez, perder muito tempo em entretenimento, né? E não gastar tempo, na verdade, não perder, mas gastar tempo valorizando a pessoa que está do seu lado, né? Às vezes você fica jogando no celular, e ao invés de você dar atenção, né, para a pessoa, para o seu cônjuge. O marido está indo. Então, isso também é uma espécie de hedonismo, né? Você valorizar
justamente essas coisas, ao invés de você valorizar a pessoa que está do seu lado. E na questão da evangelização, o problema de ter o hedonismo é justamente da vida fácil, né? Você está acostumado a ter uma vida fácil, você está acostumado a não ter problemas, a não ter desafios. E no evangelismo você tem o tempo todo desafio, você não sabe o que te espera, né? Você não sabe o que você vai esperar por você quando você chegar falando sobre Deus. A pessoa pode ter qualquer tipo de reação. E ter medo dessas reações, né? E ao ponto de você não agir, né, não realmente evangelizar, pode ser uma consequência até mesmo do hedonismo por essa vida fácil, por você treinar a sua vida a não ter disciplina, né, a não enfrentar os desafios. Não parece que o livro esteja induzindo o leitor a abandonar o esforço por coisas boas nesta vida, nem a desprezar os gozos que a vida oferece, mas a balancear essas coisas com outras, que estão além dos horizontes terrenos, e desta avaliação resultará, então, um balanço justo de valores que farão a vida realizar o seu ideal. A partir desse ponto, podemos entender que o livro de Eclesiastes nos ensina um equilíbrio? Sim, eu acredito que sim, até porque Salomão, é até meio que contraditório isso, né? Mas Salomão viveu o extremo para poder ensinar para a gente o equilíbrio, né? Ele tadinho, né? Talvez tenha não aproveitado muita coisa da vida, assim, né? Não tenha sido muito feliz, de fato. Mas ele fez isso para que a gente pudesse ter o equilíbrio, para que a gente pudesse, justamente, como ele conclui, né? Temer a Deus e os seus mandamentos. A gente pode temer a Deus e os seus mandamentos e, mesmo assim, ter prazer corriqueiros no nosso dia, né? O tempo todo eu fiz questão de frisar que eu não estou rejeitando, nem fazendo uma espécie de defesa, né, de ataque, quer dizer, a todo e qualquer prazer. Não é isso, né? A gente precisa de sentir prazer com as coisas corriqueiras e cotidianas. A questão é justamente não ter o foco nisso, é não colocar nisso a sua esperança, né? Assim como no capítulo 1, ele também falou da sabedoria do conhecimento, e ele não colocou nisso a sua esperança, mas existem vários versículos da Bíblia que exaltam a sabedoria e o conhecimento, né? Que falam bem de você ter sabedoria, de você ter conhecimento, e que isso é uma coisa até mesmo que agrada a Deus. Então, a questão do prazer está no mesmo nível, né? Nós temos que equilibrar, saber como, entre aspas, converter esse instinto natural em nós, né? Acho que é só isso, né? Acabou. Mas se mais alguém tiver alguma pergunta, acho que ainda dá tempo. Eu não sei se eu respondi bem também as perguntas. Se alguém quiser que todo esse auditório completo de pessoas quiser responder alguma pergunta. Bom, se mais ninguém tiver nada, bom, é isso, né? Eu acho que é importante, talvez, que vocês também leiam a lição depois, né? Porque muita coisa que eu falei não está na lição, na verdade, da revista, mas eu me guiei por ela. Ela também tem coisas que eu também não falei, então é bom você completar o conhecimento pela lição. E é bom a gente sempre orar, né? Para que Deus complete o entendimento no nosso coração, para que Deus faça a gente entender o que Ele quer dizer com isso. Porque eu dei diversos exemplos aqui, mas eu posso não ter dado nenhum exemplo da sua vida, né? Então, você precisa realmente orar, né? Colocar isso diante de Deus. Deus, no que eu tenho feito, colocado, será que eu tenho colocado prazer como uma esperança, né, no meu coração? E ver o que Deus fala, né? Do que Deus sonda o seu coração. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Sara. Pelos coraçõezinhos também. Muito obrigada, gente. Estou muito emocionada de ter coraçõezinhos na live. E é isso.